tô ligando a câmera daqui. Vai ser um FAQ bate-papo feliz, tá? Durante a madrugada mesmo. Eu, como eu falei, eu ia gravar mais cedo. Rapaz, pra ficar um pouquinho mais humano, né? Eu falei que ia gravar. Aí disse que ia gravar antes de sair do trabalho. Aí saí do trabalho. Cara, tudo desandou, velho. Parece brincadeira, né? Mas é impressionante. Aí consegui chegar em casa, né? Aí cheguei em casa, a pia tava... A cozinha tava uma lagoa. Aí eu fui ver, consegui lá entrar. É bem complicado ficar lá. Aí era um negócio ali que tinha que trocar um caninho ali que tinha furado. Que fica embaixo ali. Aí eu fui ali até um mercadinho. Mercadinho não, atacadão dos presentes aqui em Recife, é bem grande, né? Vende coisa de construção. E a minha esposa me deixou lá e foi pro centro espírita. Só que ela foi embora e me largou sem chave. Aí eu fiquei pela rua que nem cachorro morto, né? Aí agora eu tô aqui, consegui finalmente sentar aqui. Aí quando eu cheguei, os cachorros fizeram uma sujeira danada. Bicho, eu sei que eu só vou conseguir parar agora. Mas eu falei, não, eu vou gravar, né? Não tô fazendo com mania de pegar essa lição. Tomando uma cachaça aqui pra ficar de boa, com a lucidez melhor, porque você fica sem lucidez sem cachaça, né? Cachaça você centra, né? Bem, vamos lá. Hoje vai ser, sendo brincando, eu fui um pouquinho pra animar, que é deixar a coisa mais humana, mais simples, não ficar metódico demais, formal. Não é meu jeito, né? Boa noite a todos, boa madrugada pra vocês aí. Eu sei que cada um tá... Esse cara tá dando... Quem tá deitado aí, né? Tem gente que não tá aqui, mas eu tô fazendo ao vivo, mas vou deixar aqui pensando que tem uma câmera do lado. Amanhã eu vou colocar junto aqui o FAQ anterior e esse. E aí, Sandro, pessoal lá no Canadá, no gelo aí, meu irmão, sempre tá com a gente aqui. Vamos lá. Um abraço pra vocês. Vou fazer uma pergunta do nosso amigo Roberto aqui para começar. Essa pergunta colocando dentro aqui, vou pegar do tópico lá, mas só colocando essa aqui por fora. Quando nós enfrentamos um vício, antes de eu começar, deixa eu só falar uma coisa. Eu não sou o dono da verdade. Eu não acho que as pessoas têm que seguir tudo que eu falo. Eu não tenho que falar nada para as pessoas seguirem. Eu só sou uma pessoa que tem algumas experiências extracorpóreas. Isso traz alguma liberdade consciencial, mas não quer dizer absolutamente nada. Pondere, coloque na direção, veja outras opiniões. Não tenha medo de... Lembre-se o seguinte, não discordar de uma coisa é normal. Discorde com educação. Eu não estou nem aí se você for mal educado, é problema seu. Mas o fato de você ser mal educado faz com que eu não consiga mais argumentar com você. Com aquele cara eu não consigo nem argumentar. O cara já chega de voadora, eu não vou conversar com um cara desse, né? Você não abre a opção de conversa. Então, discorde de uma coisa, é normal, discorde mesmo. Mas pense, uma pessoa é feita de N opiniões. O fato de ser uma opinião que você discorda, você não tem que pegar a pessoa e jogar no lixo. Muita gente faz isso. Uma opinião é só isso. E opinião, eu costumo falar, é que nem fiofó. Cada um tem a seu e alguns fedem mais do que as outras. Então vamos lá. Quando enfrentamos um vício durante a vida toda, nós nos forçando a fazer o que é correto, quer dizer, a pessoa está se esforçando lá para tentar fazer a coisa certa, mas a vontade de fazer a determinada coisa que ele tem permanece lá, pelo menos aquilo que ele identifica como erro, né? O que acontece com a gente depois do desencarne? Porque a vontade, na teoria, continua. Como funciona essa mudança da... Eu costumo ver assim. Excelente pergunta, Roberto. Tá? Você tem o pensamento, que é a ação em si. Espiritualmente, ele é ação. Por exemplo, no mundo espiritual, é muito interessante isso. Mas o corpo físico é um Rivotril. Ele é um segura-peão, sabe? Pera aí, meu irmão. Ele bota... Por que ele é? Porque você, no mundo espiritual, se você pensar, você faz, entre aspas, né? Exatamente assim. Mas se você tiver uma indução emocional muito, por exemplo, você tá fora do corpo, sei lá, você tem vontade de fumar um negocinho. Velho, aquela vontade você vai fumar, velho. Você não pode, se for muito forte, você vai. Você tá fora do corpo, tem uma pessoa, passa bonita, você tem vontade de agarrar ela, você agarra. Você está fora do corpo, você tem ódio de alguém, você tem muito ódio. Você está fora do corpo, você vê uma pessoa que você gosta muito, faz tempo que você não vê, você chora muito. Aquela emoção Então
tudo que você tem nesse... Deixa eu só continuar aqui na questão que a pessoa mandou uma coisa aqui, né? Então você tem a questão do corpo. O corpo, ele trava você, e é por isso que a gente está aqui. Porque a gente não tem controle mental das coisas que nós fazemos, tá? Então quando você está no corpo, você tem um pensamento, mas você tá aquela coisa, você tem que primeiro identificar que o que você tem de vontade é errado, porque tem gente que, por exemplo, acha que determinada coisa é errada e não necessariamente, como por exemplo, tem gente que acha que tem que morrer de vontade sexual e não fazer nada, aí você entra em desequilíbrio. Equilíbrio é a chave. Claro que eu estou falando que quando é possível, quando você tem uma pessoa legal, tal, equilíbrio normal, né? Aqui tá me dando como conexão fraca, tá? Então, se cair aí, eu volto, mas eu estou gravando na outra câmera daqui, então não se preocupem, que eu vou estar disponibilizando amanhã sem falta. Essa é a outra, né? A conexão pode estar ruim para vocês. Voltou a ficar normal. Então, o pensamento é, se você tem uma idealização e você não faz ela ainda, sabendo que, por exemplo, você tem a vontade de, sei lá, de ser mal educado, ou a vontade de um desequilíbrio em relação a drogas, por exemplo, e você consegue segurar, você está, queira ou não, dando proporcionalmente um freio no seu defeito. Não que você vai conseguir fazendo total, você tem que buscar ajuda às vezes, porque até a negação daquilo pode ser um problema muito forte, e ele vai te pegar no inconsciente, quer dizer, vai te pegar fora do corpo, vai pegar você em ações quando você não aquilo vai continuar fazendo energeticamente mal a você por um tempo. Mas chega uma hora que, com o direcionamento do norte certo, quer dizer, você pensando correto, seja com uma terapia, ou você sozinho, sabendo que está pensando certo através de leitura, ou uma boa indicação de amigos, ou bons vídeos, ou qualquer coisa que você vê, você realmente vai melhorar naquele ponto. Vale a pena ser gente boa, vale a pena se esforçar para não fazer coisa errada. Por exemplo, o cara tá lá no lugar, tá vendo, sabe que roubar não é legal, ou desviar, ou até corrupção. Então você segurar aquela corrupção, ainda que você tenha uma vontade muito grande, é muito legal, velho. Porque você está fazendo a coisa certa, você está mexendo no processo, e isso vai melhorar proporcionalmente de quando você sair do corpo. Você vai, por exemplo, você vai continuar fazendo, mas eu já me peguei várias vezes em situações em que eu consegui contornar ela. Por exemplo, recentemente eu estava fora do corpo, eu vi dinheiro fora do corpo, eu não podia pegar aquele dinheiro, aquilo era muito forte, você não tem noção como é monstruoso quando você vê. Você não tem nenhuma, você não rouba, mas no seu inconsciente aquele negócio tá fácil para você ali, ninguém tá vendo, é todo o processo certo, parece que é tudo montado para que aquilo aconteça, né? Aí quando eu fui pegar, cara, eu falei, não é certo, eu vou ficar fugindo da polícia, eu fiquei sem um monte de coisa, né? Não vou me sentir bem com isso. Então eu consegui contornar uma situação dentro do meu inconsciente, e aquilo é muito bom. Para eu fazer aquilo no inconsciente, significa que no consciente eu já tenho aquilo um pouco mais forte, que é numa proporção limitada do corpo físico, aquilo está mais forte. Então já vale a pena, já valeu a pena todo o esforço que eu tenho tido para dar certinho. Isso não quer dizer que a gente não possa errar no caminho, a gente tenta não fazer, né? E já começou a repercutir isso na minha questão inconsciente. E para terminar essa questão, quando você atinge no inconsciente o acerto, é quando você começa a evoluir. Você começa a se desprender das dificuldades mais fortes que você tem aqui. Quando no inconsciente você está inconsciente. O que eu falo inconsciente? É aquilo que a gente não tem controle ainda, que está limitado a gente. E quando você está fora do corpo, a proporção de inconsciente, quer dizer, a proporção que você consegue acessar é maior. Aqui você consegue acessar, digamos que o inconsciente seja 80% e o seu consciente 20%. Então você está ali tentando controlar 20% da consciência e o inconsciente te atacando. Te atacando. Quando você está fora do corpo, essa proporção aumenta consideravelmente. Eu acho que até, talvez, ela altere. Você digamos que fica 20% da lucidez e aquilo vem para frente. É um monstro que te ataca. Quando você consegue controlar o inconsciente fora do corpo, quer dizer, percebe uma coerência no inconsciente, é que você está com excelentes sinais de evolução espiritual. Tá? É aí que entra o processo. Vou lá para as questões que estão lá do tópico. Como eu falei para vocês, não sou obrigado a saber tudo, não tenho que saber tudo, você não tem que me ouvir e tem que ponderar. Quando eu falo isso, não é para dar credibilidade, é porque eu faço isso. Outra pessoa pode falar que for, pode ser Jesus Valdo Vieira, Wagner Borges, minha mãe, meu cachorro, ou o contrário também funciona. Eu não dou credibilidade a quem é conhecido. Às vezes, uma pessoa mais simples, isso é muito legal, chega para você, fala uma coisa que modifica o paradigma como você enxerga aquela determinada coisa que você achava saber. Bom, o Nelson pergunta o seguinte:
Cidades astrais. Muito legal você ter perguntado isso, Nelson, porque eu tive uma experiência legal essa última noite. Eu vou escrever ela. Eu tava para escrever. Foi tão legal que eu tava para escrever. Não fiz. Curiosidades estranhas fora do corpo. O astral chama a atenção de todos e incentiva a saída do corpo. Vamos conversar um pouquinho sobre cidades astrais e a forma como... essa madrugada foi muito legal. Eu fui dormir muito cedo. Tava acabado, destruído mesmo. Cheguei do trabalho morto. E fui deitar, tipo, 7 horas da noite. Cheguei quase 6, fiz uma coisa em casa, tomar um café, cama. Minha esposa, pô, já? Falei, tô acabado. Sem técnica, nada. Só deitei. Aí minha esposa ficou lá Natal, acho que lá pra... Eu acordei, quer dizer, voltei ao corpo 2 e alguma coisa, mandei uma mensagem pro meu irmão, porque foi com ele, eu até falei pra ele que eu fiz uma associação talvez pra ele, mas eu via ele, mas podia ser um amigo espiritual lá. Eu estava no local e eu estava voando nesse lugar, tinham vários espíritos do lado, não estava parando nada, eu estava curtindo o lugar que eu estava, apesar de ser zona inferior, os espíritos não me agrediam, eles estavam tranquilos, e eu brincava assim, tipo, eu consigo voar até aqui, e eu brincava que tinha alguns espíritos que tentavam voar, eu falava, rapaz, como é que você consegue voar, rapaz? Eu falei, pois é, eu tenho corpo e consigo voar, você não tem corpo e não consegue, você é uma cebosa. Eu falava pro espírito assim. Ele ficava olhando assim, eu lá no alto, num lugar, né? Ele olhava pra mim, porra, velho, eu tentava ensinar pra ele, dá um pulo aí. Ele pulava, né? Ia bem alto, quase pegava no meu pé e caía de novo. Eu falei, rapaz, isso deve ser a sua sintonia. Você tem que melhorar pra sair do umbral. Se quiser, eu te dou um jeito pra melhorar a situação. Eu brincava. Ele super, assim, ninguém me agredia. Em determinado momento, minha consciência melhorou um pouco mais. E essa variação é muito interessante. A questão consciencial... A gente pensa que, poxa, eu estava uma hora mais lúcido, hora não estava tão lúcido. É isso que eu acho interessante. Existem 2 fatores que mexem nessa percepção. Um é a lucidez de fato. Realmente você em determinado estava mais lúcido. E outro não. Outro é a capacidade do seu corpo perceber aquela lucidez lá fora. Então você estava lá fora, o corpo variou, ou onda cerebral, ou o que for... E enquanto o corpo pode estar ligado online na situação, ou ele pode estar ligando algumas partes e a outra perder. Ele não consegue rememorar tudo, ou não consegue processar. Aí eu tava, enfim, eu conseguia lembrar desse jeito, era uma linha meio estranha. Aí eu tava conversando, daqui a pouco eu encontrei com uma pessoa que parecia meu irmão. Ele tava ali comigo, né? Era uma cidade gigante, assim, eu voava por cima com ele, né? Eu estava segurando ele, quer dizer, eu estava ajudando ele fora do corpo. Eu falei, ó que cidade gigante, como o umbral é grande. Cara, vocês não têm noção, velho, do tamanho do umbral, velho. É grande pra caralho. Você acha que é só casa? Rapaz, é casa, velho. Pensa na quantidade de favela, de casa, de prédio. Tem prédio no umbral. Pô, como assim tem prédio? E tem gente morando lá. Cara, eu voava por cima de um lugar que era cidade espiritual. Eu sabia que era. Não era cidade física. Era cidade espiritual. Eu pensava, como tem gente morando no astral? Por que essa galera mora aqui, velho? E mora lá como se a gente mora aqui, sabe? Eles têm vida normal. Não sei. Eu fico até imaginando se o cara vai na padaria comprar pão astral. Porque é um negócio tão... E eu perguntava, falava para ele assim, chegou uma hora que eu passei na cima de um morro e tinha uma parte que é tipo, sabe quando você está em cima do Pão de Açúcar do Rio de Janeiro, do nada vem aquele buraco assim, que os prédios ficam desse tamanho e você lá, exatamente desse jeito. Aí eu desci muito rápido, né, com ele assim segurando, só que eu estava confiante, dessa vez não caí, né, eu sempre me esborracho, dessa vez eu estava super tranquilo. Aí eu cheguei para ele e falei assim, parecia meu irmão André. Depois eu cheguei para André, mandei uma mensagem para ele não lembra, né? Mas eu falei para ele assim, ó André, acho que estava com você, mas eu não tenho certeza, posso ter feito associação por ser uma pessoa muito legal que estava comigo, eu posso ter feito associação para um irmão, né? É muito comum isso, eu tenho convicção disso, tenho experiência nisso, quando eu vejo eu sempre falo talvez, quem sabe, você se lembra, não sei se é você, né? Aí E eu falei, volte ao corpo agora, que eu vou voltar também para lembrar, tá? Porque tá muito legal isso aqui, as visões a cidade, velho. O que era aquilo? Bicho, é como se você estivesse andando em uma cidade, e olha que eu voei muito.
infinitamente maior que São Paulo, porque eu passava, era casa, prédiozinho, casa em cima de casa, prédios, lugares mais cabulosos. Era uma específica local, que eu não sei dizer qual era o nível daquele, se aquilo era uma segunda, terceira, provavelmente uma segunda dimensão, né? Porque eu estava voando com certa facilidade, eu não consigo voar na primeira, pelo menos normalmente não, eu sempre vou caindo. Ou a não ser que eu tenha alguma ajuda, né? Ou uso alguma técnica de voar, existe técnicas de voar, por incrível que pareça, eu tenho algumas coisas que eu falo sobre isso. Aí eu soltei, eu vou lhe soltar agora, você vai voltar, volte pro corpo que eu vou lhe soltar, ainda brinquei. Aí eu soltei, quando eu soltei eu vi ele caindo, engraçado, o miserável não voa, né? Não sabe voar animal. Ele foi caindo e de repente eu vi o corpo astral dele desintegrar, assim, sumiu, desintegrou. Eu falei, não, voltou. Vou pensar no meu também. Na hora, parei, fechei os olhos, abri os olhos. Olha que interessante. Eu abri os olhos e voltei pro corpo. Só que na mesma hora eu me liguei, falei, não voltei ainda. Cara, já aconteceu com você isso? Você pensa em voltar pro corpo, sabe que tem que lembrar daquela coisa. Aí quando você abre os olhos, você tá ainda... Às vezes você acha que voltou, né? Rememora tudo, mas não voltou. Nesse caso, quando abri os olhos, eu sabia que não tinha voltado. Eu voltei para uma eu estava tão longe, eu acho, e já aconteceu isso algumas vezes comigo. Parece que eu vou voltando em cascata, tipo uma cebola, você vai voltando, né? Ou uma forma dos mentores fazerem você lembrar. Mas eu fui para um lugar muito bonito, era uma cidade muito bonita. E eu abri os olhos num quarto e tinha uma janela de vidro assim que dava para uma visão de uma cidade muito bonita, um quarto muito arrumadinho, sabe, todo organizado. Eu até falei, pô, que lugar bonito é esse, né? Parece que eu tinha acordado num lugar moderníssimo. Sabe aquela cidade tipo o Nosso Lar do filme? Daquele tá? Aqui tem um som aqui, não sei se é do ventilador que tá batendo aí, mas tem mesmo um ventilador aqui porque tá... Se vocês verem, eu tô meio suado ainda de mexer as coisas por aí. Aí eu saí do quarto, né? Passei por um corredor e fui pra rua. Quando eu fui pra rua, eu vi uma mulher muito bonita, parecia algumas pessoas que eu já vi, uma mentora ou coisa parecida. Olhou pra mim assim, né? Ficou me olhando. Ela tava do outro lado da rua, do local onde eu estava. Aí eu cheguei, eu ia falar pra ela, o que eu tô fazendo aqui, né? Quando eu falei, não, eu vou voltar pro corpo agora. Eu tive uma ideia muito forte de voltar pro corpo naquela hora. Forcei, e aí abri os olhos no corpo físico. Cara, eu lembrava de tudo lá fora, lembrava de tudo na hora que eu acordei nessa semifrequência, nesse local aí, que eu não sei qual não sei porquê, não sei se aquilo é dentro do meu inconsciente, eu não sei se... É sério isso que eu tô falando. Eu não sei se aquilo é uma projeção da mentora para me fazer rememorar, refazer todo aquele processo mental do que eu estava passando lá fora, ou não sei se aquilo era uma frequência de preparação energética para que eu voltasse. Eu sei que alguma coisa me levou para ali para que eu conseguisse me rememorar com mais facilidade, enfim, ou se era onirismo, pronto. Alguma ligação minha, porque eu não consegui voltar, fiquei ali, mas só que eu estava lúcido dentro daquilo, então por isso que eu achei muito estranho. Controlando a lucidez, sabendo que eu estava ainda não tinha voltado, que eu estava vindo de outro lugar que eu precisava rememorar. Abri os olhos e lembrei de pouca coisa. Aí fui fazendo aquela coisinha, ficando quietinho, virando a cabeça para o lado, que é uma das técnicas, sem forçar. E daqui a pouco, simplesmente voltou. Fui lembrando de tudo e mandei mensagem com morrendo de sono pro meu irmão. Agora, as cidades que eu já vi no astral, assim, por mais que umbral seja umbral, é fantástico o umbral, cara. Mesmo, não sei se já saiu do corpo, em lugares grandes, a sensação, mesmo vendo espíritos às vezes um pouco mais pesados, a rememoração é fantástica. A sensação de estar ali é muito legal. O acesso ao determinado... Mesmo às vezes a sensação espiritual que eu tenho é linda, assim. Eu dá vontade de deitar para sair do corpo, tá? Hoje, por exemplo, eu falo assim, cara, é muito... Pensa que você mora numa caixinha de sapato, tá? Você tá dentro da caixinha do sapato achando que aquilo é tudo. Você junta dinheiro dentro da caixinha de sapato, você junta joia dentro da caixinha, você tem celular dentro da caixinha de sapato, acha que tá um iPhone, acha que tá arrasando tecnologicamente. E aí de repente você sai da caixinha de sapato e vê o quarto. E aí vai na cozinha, você vê pouca coisa, porque é uma coisa dentro da outra.
e você percebe o gigantesco mundo que tem lá fora, você enxerga de uma forma maior, e a fantástica liberdade que você tem de conhecer algo além disso, e com acordado, lúcido, isso que é legal. E aí você, dentro das cidades astrais, tem momentos que depois de você fazer alguns determinados... Acontece mais quando eu faço amparo. Por que, Saulo? É uma ajuda? É um prêmio? Não necessariamente. É porque quando você faz amparo, você doa energia, né? A energia que você doa deixa você mais sutil. Quando você está mais sutil, é mais fácil você ver os mentores, é mais fácil eles te acessarem e te levarem para dimensões mais próximas daquela sutilidade que você está no momento. Então acaba sendo, por natural consequência, um prêmio quando você doa alguma coisa, porque você tem de volta a proporção da sensação que você está vibrando, da vibração que você entrou. Então é muito interessante que sempre que eu, por exemplo, sempre que você se doa, isso acontece não só nas energias, em tudo. Sempre que você é um cara legal, é melhor, né? Sempre que você faz alguma coisa que é positiva, aquilo de certa forma acaba voltando, não porque é um prêmio, é porque é repercussão de qualquer um. Não tem melhor nem pior, é uma reação natural de qualquer pessoa que faça. Então eu aconselho sempre quando você estiver fora do corpo, se você se vê lúcido, né? Se você puder, com calma, tenha calma, é você se colocar à disposição. E não tente ajudar um espírito na sua casa, até pode, aborde, se for o caso, bata um papo, sabe o que está fazendo ali, mas quando você estiver fora do corpo, tenta se colocar à disposição. Quando você faz isso, eles te levam para o cara que precisa de ajuda, tá? Ou já trazem para você. Bicho, às vezes é impressionante. Você chega na porta do seu quarto, você não sabe nem o que você vai fazer, velho. Eu chego na sala, tá um pouco diferente, às vezes tá meio confuso por causa da aura que eu acabei de me afastar. Eu vou falar outra coisa também que eu fiz fora do corpo, que eu me lembrei aqui. Não me deixem esquecer, que é muito interessante. Isso vai estar no novo curso, tá? Repercussões do lastreamento energético. Como eu não trabalhei energia, eu vou falar sobre isso. Então, só concluir o pensamento. Então, coloque-se à disposição desse sentido. Eu penso nos mentores. Olha, velho, parece que alguém liga um aspirador espiritual. Fuc, bicho, ele te puxa, velho. Na mesma hora, às vezes. Puc, você vai aparecer em um local específico para fazer. Já chega com a informação quase que precisa do que tem que fazer. Vá ali, converse com aquele cabo ali, dá um passe nele. Só isso. O que você faz fora do corpo? Qual é a ciência? Nada. Eu abordo pessoas. Você tá aí me olhando. Eu chego pra você e falo, vem cá com o papai, vem. Ô, meu irmão, e aí às vezes o cara tá bravo, às vezes não tá, às vezes o cara tá carente, às vezes nada. Às vezes você só chega ali e dá um passe com a ajuda dos caras e você já sutilizou suas energias, já foi útil, não usou nenhum tipo de ciência, a não ser boa vontade e a força da consciência de se manter acordado. O seu dever como projetor, no momento nosso, é somente se manter lúcido. Tentar manter-se lúcido, não só fora do corpo, como no corpo. Falando do que eu passei também, só para terminar essa coisa desse relato. Quando você às vezes está fora do corpo, lastreado de energia, é muito comum que você ficar um pouco mais lento ou com mais dificuldade de concentração. E uma das coisas que aconteceu comigo, é quando você começa a puxar coisa pela boca. O ectoplasma, ele sai por alguns lugares, a densificação energética. Quando você doa energia, isso melhora. Quando você trabalha... Comigo acontece bastante. Se eu não trabalho energia, e é comum isso... Cara, eu comecei a puxar um negócio de um chiclete pela boca, cara. Eu sabia que era por causa disso. Só que incomodava, eu começava a tirar... Chegou uma hora que fez uma bola desse tamanho, velho. Parecia um chiclete. Eu meio que perdi a consciência nessa hora, de tão agoniado que eu tava, eu joguei no chão assim, né, do outro lado, e um cara me olhou assim, eu falei, pô, eu vou pegar daqui a pouco, não vou deixar no chão não. Sabe quando você joga uma coisa no chão e é feio, e você não fala, não, peraí que eu vou passar do lado, eu vou buscar, o cara deu risada, como se não tivesse cara maluco da porra, tá inconsciente, tirando troço pela boca. Às vezes parece um doce de puxa-puxa. Nunca aconteceu com vocês, não? Você está fora do corpo e coisas estão saindo da boca de vocês e parece um negócio que não sai. É lastreamento energético. Sempre que eu não mexo energia e me vejo lúcido fora do corpo, não sempre, mas todas as vezes que eu tiro coisas da boca, assim é porque eu não mexi energia. Eu não exteriorizei energia, tá? Então, quando acontece esse negócio de... parece um doce de puxa-puxa, às vezes sai da garganta, incomoda, velho. Aquele negócio você fica sem ar, você pode perder a lucidez, porque eu gosto de ficar
você, pô, puta merda, sai puxando, sai, mastiga, fica um negócio estranho, cara. Pode ter vários tipos de visualizações nisso aí, porque vai depender de cada um, né? Às vezes parece chiclete grudado na sua boca e tal. Aí é justamente lastreamento energético, sinal de não trabalho energético. Eu já tenho isso como, pra mim, isso é fato. Porque é simples, se eu não mexo energia, acontece comigo lá, não acontece quando você tem mais experiência projetiva, você acaba percebendo que isso é um fato, tá? Vamos aqui que eu vou tentar correr um pouco mais agora. Saulo, o Moisés fala aqui, uma sugestão de tema. Gostaria de ouvir sobre magia no astral. Existem magos do bem que antagonizam com os magos negros? Não sei, eu nunca vi um mago brigando com o outro. Eu já vi magos negros, é uma religião, né? Assim como tem pessoas que se vestem de preto, assim como tem pessoas aqui que se vestem de branco, assim como tem pessoas que botam coisa, não sabe o pessoal da Fraternidade Branca, bota não sei o que e tal, uma roupa e tal, é muito parecido. Então eles também mantêm pelo nível de consciência na proximidade nossa, aqui, nós somos eles, e eles vão ser a gente, serão o que nós somos hoje e amanhã, né? Eles mantêm isso. Então existe comboios, existe... por exemplo, tem uma linha do Pena Branca. Vários espíritos do Pena Branca se vestem como índio e mantêm, por motivos específicos, aquela forma, seja por trabalhar em centros Umbanda, né? Às vezes espíritas também. Eles com certeza trabalham, ninguém nem vê, mas estão lá. Candomblé ou guias por aí, como índios que estavam aqui. Tem muito espírito dominador energético, sim. Por exemplo, esses dias eu contei no último FAQ que eu estava trabalhando, mexendo telecinesia fora do corpo. Um cara chegou para mim e me deu umas dicas. Ele conhecia técnicas para ter essa telecinesia e me deu dica bem legal, que realmente fora do corpo foi mais fácil. Eu falei qual foi a técnica energética que ele me passou usando a gravidade. Em vez de eu pegar a energia e tentar eu fazer o processo, ele pediu para eu, assim, de forma educada, mais firme, dominar a energia como anular a gravidade, usar a energia da gravidade para que aquilo aconteça. Como é isso, eu não sei. Eu sei que quando eu fiz ficou mais fácil, tá? Aí, bem interessante. Aí você tem pessoas que utilizam essas energias para o mal, né? Quer dizer, infelizmente na sociedade da gente, o homem é... Imagine se nós fôssemos eternos, fisicamente falando. Até hoje existiam os faraós mandando no mundo, ou alguns, sei lá, se ia chegar na época da política, porque os reis iam continuar reinando, aí ninguém ia sair, a igreja ia continuar reinando, a igreja católica na época reinava e mandava nos reis, né? Então é muito parecido, existem espíritos que mandam há muito tempo lá, só que não ficam muito tempo nesse processo, mais cedo ou mais tarde eles acabam sendo abordados pela encarnação de forma ou sutil ou pesado, o cara simplesmente nasce pronto. Ninguém fica muito tempo ali, mas tem muito cara que eles realmente trabalham com como eles estão há muito tempo lá, existe um processo muito forte de hipnose e dominação. Acontece aqui também. Quando o cara começa a falar muito com você ali e tal, os políticos não utilizam isso, eles utilizam as palavras bonitas, frases de impacto, aquele jeito tal, que você passa a acreditar no que ele fala, você passa a achar que ele tal, e a pessoa vai lá e tem gente que vira um processo religioso. Ele segue aquele determinado partido ou aquele determinado lado, tá? E ai de quem fale mal, aquilo para ele é só aquilo que existe, não existe mais nada além daquilo. É a mesma área do cérebro que pega a galera na religião, isso não é problema nenhum, mas queira ou não, você é fisgado e começa a achar que determinada coisa é o único caminho, é a única saída. Se você parar para pensar, é muito próximo do negócio aí. Então eles utilizam esse tipo de situação no mundo espiritual, com essa função de dominação, de controle mental. E eles não são espíritos inteligentes, eles não trabalham, como eu falei no áudio 4 do curso intermediário, sobre assediadores inteligentes, eles não pegam qualquer um, não. Essa galera, eles comandam outras, que fazem outras coisas. E tem isso, mas também tem os mentores, que também tem um controle muito mais forte do processo. Enquanto esses espíritos ficam presos em 3 dimensões,
né, as 3 primeiras dimensões mais densas, chamada umbral, os mentores ficam em todas as outras frequências, além dessas 3, ainda nas frequências mentais, e vai saber mais para onde vão. Então, é porque a gente dá muita importância ao denso ainda. A gente tem muito medo do traficante que está na esquina, do cara que pode me matar, que pode me atacar, tal, e a gente não tem concentração na coisa que funciona do lado de lá. Como a gente se sente mais ainda o denso, o pesado, o grosso, a gente acaba não percebendo a presença dos mentores, sempre esporte, sempre do lado, respeitosos, entendendo que às vezes aquele remédio amargo, como a injeção que dá no seu filho pequeno, vai ver seu filho precisa passar por uma cirurgia. Quem quer ver seu filho passar por uma cirurgia? Então é isso que acontece. Aquilo é pesado, mas necessário para um despertar mais na frente. Então é melhor que deixe. É melhor que o assédio aconteça agora, até às vezes a pessoa desencarna devido a isso. Mas mais na frente ele vai despertar. Às vezes o remédio amargo é a saída. Os mentores enxergam muito além da gente. Então quando a gente pensa em magos negros, os magos negros, por mais inteligentes que eles sejam, e são espíritos inteligentes, eles estão presos nessas 3 frequências. Eles não conseguem ter controle maior de percepção. No máximo eles vão dominar aquela região toda, mas ficam ali, né? É como um rei que se acha o dono do mundo, o mais rico do mundo. Aí, de repente vem um cara lá da outra galáxia, de um planeta gigantesco, com conhecimento fantástico. O que é um reizinho rico no planeta Terra? Fala sério, velho. Enfim, eu respondendo a sua pergunta, eu nunca vi briga dos caras. Nunca vi. Assim, deve ter aí um controle energético dali e tal, né? A Ana Santana pergunta sobre registro acástico, sobre a possibilidade de ver o passado. Registro acástico são informações que ficam guardadas e escritas um registro de acesso mental de tudo que aconteceu, não só aqui como em outros lugares, não só seu como de outras pessoas, de grupo, de cidades, situações fortes que eventualmente uma pessoa acessa, seja porque alguém permita que isso aconteça. É como se fosse uma camada por exemplo, uma coisa muito interessante, existe um registro de áudio das ondas de rádio na ionosfera que chega a ficar, pelo que tinham falado, milhões de anos. Então significa dizer que informações que nós hoje geramos na TV e no rádio ficam gerando no planeta Terra, vão ficar ainda presas nessa área de íons lá por milhões de anos. Então, se tiver mais na frente alguma civilização, algum ET que chegue, ou algum ET que chegue de longe, ele consegue captar essas ondas sonoras, essas ondas de rádio, enfim, sonora de rádio, né? E transformar isso, se é que ele vai conseguir entender o que aconteceu ali. Então existem também vários tipos de registros que estão no nosso planeta, que segundo esse registro acástico diz, que é uma forma de a pessoa acessar. Eventualmente nós acessamos. Quando acontece é muito forte, a pessoa às vezes vê aí que entra a questão interessante, né? O registro acástico, por vezes, ele corta a barreira do tempo. E parece que você está vendo agora situações que podem estar por acontecer, muito interessante. Ultrapassa um pouco a lógica do que nós estamos entendendo aqui. Não estou dizendo que isso é fato, estou dizendo que são coisas que eu já tive algumas coisas que me pareceu ser acesso a isso, muito fortes, coisas diferentes, mas que eu prefiro não, é meio viagem assim, então eu prefiro não deixar pra lá, tá? Porque as coisas muito mágicas eu sou um pouco desconfiado. A Adriana manda boas energias, valeu. O José Renato, no processo da reencarnação e o viver, você não acha que é um ciclo muito infinito e cego? O que eu quero dizer é o seguinte: se estou nessa vida e não lembro de quando estava desencarnado e nem na vida passada, e na minha próxima vida não lembrarei o cara tem que estar falando isso aqui, peraí, o cara tá com um morrão desse tamanho lá na sala. Mano, peraí que eu vou dar uma filosofada do estopor com um morrão astral. Aí, e nem dessa minha encarnação atual, ou seja, é algo que ao mesmo tempo eu sei e não sei, porém não me lembro e não me lembrarei. Posso até num grau de lucidez maior. E quem não tem? O que você acha dessa complexidade? Vou pegar meu violão, fazer uma música, patropi. Tô brincando, não entendi o que você falou. Olha, essa questão da consciência, o José Renato, é muito interessante.
Porque é muito relativo aquilo que você acha que lembra. Você com certeza não lembra do que fez aos 2 anos de idade. Aos 3 anos, às vezes, você mamou, brincou, conheceu pessoas, passou por situações que aquilo para você não existe. No entanto, muitas vezes, problemas no seu inconsciente hoje, você tem um problema muito sério, aí você vai fazer uma terapia, né, principalmente se for freudiana ou ligado, enfim, ele vai te direcionar à infância e não aos sonhos que às vezes os sonhos te avisam, e vai te mostrar que coisas que aconteceram na sua infância, inclusive de vários tipos de ligações sexuais, enfim, né, ele tem a ver com a sua formação atual. Então, mesmo você não lembrando do que aconteceu na infância, o seu inconsciente está presente naquilo e moldando a sua personalidade atual, inclusive os seus medos, traumas, conflitos, coragens e o que for. Tá? Cada coisinha ficou assinada e faz parte da sua formação como pessoa, só que não morre na infância. Aí é que mora a coisa interessante. O processo da encarnação é um ciclo infinito e cego? Não. É um ciclo momentaneamente cego. Nosso atual momento de consciência, por vários motivos, não nos permite lembrar do que aconteceu além daqui. Não, nem do que aconteceu no período intermissivo, que no espiritismo é na erraticidade, entre uma vida e outra. Você não consegue lembrar. Algumas pessoas têm acesso a algumas informações, eventualmente ou fora do corpo ou uma mudança de padrão consciencial, né? Um estado alterado de consciência, você de repente tem uma visão, cara, você nunca está assim parado, assim, ou andando, né? Ou fazendo qualquer coisa, de repente bateu um negócio assim, velho. Dizem que o déjà vu, ou a sensação de já ter visto determinada sem ver, a ciência diz que é uma falha no cérebro, porque eles não conseguem entender, segundo o que falaram, a repercussão daquilo é como se você realmente estivesse lembrando de alguma coisa, as sinapses, as reações no cérebro, é como se você realmente estivesse lembrando de algo, só que como você nunca passou por aquilo, segundo eles, é uma falha cerebral, é uma falha de percepção, porque como é que você pode lembrar de algo que você que nunca processou? É como se um HD estivesse processando um arquivo que nunca viu. Aí você começa a pensar, se você falasse que aquele HD tivesse acesso a um HD astral, o técnico de informática ia chamar você de louco. No momento, nós somos, atualmente, né, nós somos realmente cegos. Não temos muita lucidez. Cara, você não consegue nem lembrar nem o que comeu ontem no almoço. O que você comeu ontem no almoço? Diga rápido aí. Você vai parar para pensar. Não, vai lembrar. Porque se você for vendo, nós somos cegos porque somos cegos, meu. A gente não lembra de muita coisa. E nosso cérebro tem uma grande limitação. Eu digo com certeza. O cérebro é uma máquina limitada. Ainda que a ciência acha que seja uma... Cara, o cérebro existe para viver 90 anos e olhe lá, e ter um processamento daquela vida dentro daqueles padrões. Quando você volta ao corpo, quem teve uma experiência extracorpórea aí, lúcido, que sabia que estava voltando ao corpo, na hora que volta, sente afunilar, e você fica, bicho, às vezes eu pego cabecinha de papai, lembra aí para papai, deixa papai lembrar. E quando lembra, fazendo associação, pegando e não consegue, tá? Ele não consegue ter aquela visão toda. Para terminar a sua questão, José Renato, existem 3 DNAs, eu falo isso sempre. O DNA que você traz do seu pai, o DNA parte, né, os cromossomos da sua mãe, e um que entra não diferente, que é o espiritual. Esse espiritual, ele traz a sua essência, a sua assinatura psíquica, as informações que você tem do equilíbrio ou não da sua situação espiritual. Por exemplo, você na vida passada, sei lá, desequilibrou demais, tal, foi lá e morreu por falta de ar porque fumou pra caramba. Sem problema, não estou falando que isso acontece com todas as pessoas, tá? É um exemplo, só isso, por favor. Aí você então encarna e na sua assinatura psíquica você traz problemas, e eu estou falando da percussão física,
Imagine a questão mental também, que é fortíssima. Você traz repercussão disso, encaixa no corpo os dois DNAs. Se os seus pais e sua mãe ainda tiverem problemas nesse aspecto, a mistura do seu com o deles vira um negócio interessante. Aí você pode ou não puxar, tá? Então você já vem com aquela coisa em você, já vem junto, na sua assinatura, a parte ruim. Aí no entanto, você foi uma pessoa extremamente legal, ajudou todo mundo, aprendeu a sair do corpo nessa vida. Na próxima, você já traz como base na sua presença a facilidade para isso. É assim que é. A cegueira que nós temos realmente existe. A cegueira é boba, é como um pequeno sono. Quando você vai dormir, muitas vezes você não lembra do que... Quer dizer, a maioria das vezes as pessoas simplesmente acordam e dão um boot, né? Não sabe de nada que aconteceu no dia seguinte. É uma cegueira também. É muito parecido com isso. Daqui a pouco, nós vamos desencarnar. Eu e você. Ninguém vai ficar aqui. Os mais sortudos vão viver 80, 90 anos, ficar velhinho, acabadinho, tudo desgraçado assim. Mas vão ter a oportunidade de viver mais. A maioria, uma parte, vai muito antes. Vai-se embora para lá de lá. E você vai, de repente, abrir os olhos do lado de lá, o astral, já sem o cordão de prata, a ligação com o corpo físico e tal, e vai ver como é assim, ó. É muito rápido, é um soninho. Pá, passou. Velho, daqui a pouco você olha para bicho, já tenho 39 anos, que é grandes merda. Mas você já se olhou no espelho e falou, velho, como passou rápido. Eu fico pensando, pô, fulano tem 60, daqui a pouco eu vou estar lá também, pensando, se eu tiver sorte, né, de oportunidade, passou, é assim que é rápido, e é a cegueira mesmo, mas vai passar, essa cegueira muda, né, com o passar de algumas encarnações. Lembra que se você parar para pensar na estrela mais próxima, na velocidade da luz, você demoraria 4 anos para chegar, e na nave mais rápida, 80 mil anos, você vai ver que o tempo não é nada. Dava para Jesus encarnar 40 vezes aqui, né, e a cada 2000, né. Ó, Saulo, o Vinícius pergunta aqui. Sou estudante e já vi algumas discordâncias no meio espiritual em relação a vários temas. Jesus, chakras, destruição da consciência, etc. Isso entre os espiritualistas mais competentes e famosos na área. Aspas, dentro do que ele falou aqui, aspas minhas. Boa, grandes merda, fulaninho com nome, qualquer um. Ah, você não vai gostar, problema seu. Chico Xavier, Divaldo Franco, Wagner Borges, fulano de tal, cara... Não importa quem é. Coerência é algo que, de vez em quando, qualquer um foge dela. Ah, mas o cara tem não... E aí? Ah, quer dizer que se fulano tiver uma vida ruim, fulano morre, fulano se suicida, sua vida acaba. Não importa quem é... O que importa é o seguinte, a mensagem vem de qualquer um. Mas enfim, eu entendi o que você quer falar. Se pessoas tão competentes e famosas, grandes coisas. Isso para mim não quer dizer absolutamente nada. E por isso dá inclusive razão para a gente ouvir os mais simples. Que às vezes vem ouvir informação que a gente não imagina, né? No trabalho espetacular avançado, não tem nenhuma dúvida deles e o trabalho que eles fazem com boa vontade. Porém, a que você atribui essa discordância? Dificuldade em transitar nos planos espirituais? Nem tinha lido a questão dele, está falando. E trazer informações? Não sei se é isso. Estou falando dos top. Valdo Vieira, Wagner Borges, Moisés Isaac, Chico Xavier, Ademar Ramos, Ebiose, Espiritismo, colégios que divulgam os conhecimentos de teosofia, Charles Lidberg. Comente os nomes porque eles próprios têm opiniões e vídeos abertos sobre o tema. Pode falar algo sobre isso? Olha, o Wagner acabou de mandar um áudio para mim aqui. Um áudio no WhatsApp aqui. Piscou aqui no meu celular. Wagner é amigo. Outro dia eu perguntei uma coisa para ele, ele me respondeu assim. Eu ponderei e falei, não faz sentido. Acabou. Se o Saulo falar para você, e aí? Vai ouvir? O problema é seu, meu irmão. A ilusão é sua. A questão é a seguinte, você e assim como eu, estamos todos em aprendizado. O fato de uma pessoa estar na determinação, isso faz inclusive desmontar essa necessidade de botar determinadas pessoas como gurus. Isso não quer dizer que você não os respeita, não tira deles a melhor informação possível, não tira dessas pessoas informações importantes, não tem gratidão, felicidade, vontade de abraçar, isso tudo é legal, eu tenho. Porra, quando eu tive... Cara, eu fui ver o Valdo, hora nenhuma eu mudei em relação a ele.
Mas eu fui ver o Valdo. Assim, eu nunca fui um seguidor do Valdo Vieira. Respeito pelo que ele fez e tenho admiração pelo que ele fez no sentido da projeção. Ninguém fez igual, eu acho difícil aparecer alguém que faça também. Naquela proporção, inclusive, tá? Mas eu fui ver o Valdo, velho, porra, era o Valdo. Eu discordo de várias coisas dele, várias. Mas era o Valdo, velho. Um carinho que eu tinha pelo cara. Aí eu comprei o Projeciologia, eu tenho esse vídeo aí no CAEC, no YouTube. Vai lá no YouTube, procura Saulo Calderon, CAEC, né? CEAAC. Ele assinou meu livro, até falo, ele botou assim, eu tenho assinado aí, Valdo Vieira, apertou minha mão, me deu o livro e falou, leia, você vai aprender muito. Coisa assim, falou pra mim. Obrigado, né? Fui embora. Da forma que eu fui e continuei vendo do mesmo jeito. É claro que você esperava, falei, aí Saulo, porra, não sei o que tal, mas não rolou, né? Eu vou fazer o quê? Assim, não tenho gorolatria por ela, eu tenho respeito. Isso não quer dizer que eu não discorde. Eu discordo de qualquer um que eu achar que tem que ser discordado, mas isso não tira da pessoa, por exemplo. Tenho admiração, tá lenta, minha conexão tá lenta, tá? Provavelmente vai variar aí agora, espero que não caia. Tenho admiração pela cultura que nós vivemos, tudo que o Valdo falou para mim não faz a menor diferença sobre o Chico Xavier. Tenho uma grande admiração pro Chico Xavier. Tem coisas que eu discordo dele? Tem algumas. Que diferença faz isso? Nenhuma. Porque a maioria das coisas eu acho sensata. Eu achei legal. Tem coisas que você sai dali, né? Que você não teve essa pessoa que não... Então eu acho que o caminho é o caminho coerente, é o caminho do meio. É o caminho de você... Por exemplo, é a mesma coisa na política. Na política eu ando no meio. Eu tiro coisas... Eu acho coisas fantásticas dos dois lados. Tem gente que não, tem gente que só gosta de ver o seu lado. Eu acho que os dois lados tem coisas boas, acho que devia haver uma coisa mais coerente, pensando na pessoa. Não só ser oposição por ser. O ser oposição por ser não faz sentido. Só vai discordar? Tem coisas boas, tem coisas que não são. No meio, né? Tirando as boas coisas aqui. Tá caindo, se estiver variando aí, porque minha conexão varia, mas não cheguei a cair, tá? Vinícius, adorei sua forma de pensar, não é para mexer no teu ego, mas acho que essa é a forma correta de analisar, de ver, às vezes, por exemplo, no último vídeo que eu fiz, eu não sei se vocês viram um vídeo parecendo um desabafo meu, que eu falava sobre o mundo louco. Cara, rolou um fórum ali, eu leio os comentários, mas eu tô oscilando muito, a minha conexão é net, cara, é horrível, mas enfim, é o que eu tenho. Estou estudando inglês, tá? Em breve eu vou fazer FAQ em inglês. Estou aprendendo bastante. Eu ouço tudo já. Já consigo ouvir os caras conversando lá nos Estados Unidos, lá em rádios de lá. Só não sei falar ainda direito. Falo tudo helado. Em breve eu vou fazer projetos em inglês. Então a minha ideia é essa. Depois não era nem para viagem, é para isso. Então acho que essa é a coerência, é o seu caminho certo que você está pensando, tá? Aí nesse lugar as pessoas começaram a discordar, não, porque eu não sei o quê, porque o Saulo... Eu não me meto. Primeira coisa, se eu percebo que a pessoa, se o diálogo não está legal, eu não me envolvo. Eu não quero nem saber se não gosta, eu respeito, mas não me envolvo. Porque eu vou num lugar onde tem pessoas mais coerentes, onde eu possa não entrar em atrito, essas pessoas estão abertas mais à ideia e não à pessoa, porque as pessoas começam a falar de gente, aí não é mais para mim. Eu vou onde eu posso falar da ideia, da informação, da forma legal de se falar. Porque eu também discordo. Inclusive, para terminar isso que o Vinícius fala, eu discordo de coisas que falei em outros vídeos anteriores. Eu olho e falo, cara, hoje eu já não penso dessa forma. Mas você... Outro dia, quando a pessoa chega para mim e fala, Saulo, aquele vídeo seu, você falou aquilo. Eu falei, sim, falei. Hoje eu não acho mais isso. Nossa, que incoerência. Incoerência seria ser... Uma vez uma pessoa me falou para mim assim um negócio. Eu vou falar com isso aqui. Ela defendia determinada visão. Não mudava. Na verdade era determinado partido, tá? E eu... Não é mudar. Aí eu falei, não, é isso. Mas e o que você acha dessa visão? Não concordo porque o partido que eu tô não concorda. Mas peraí. Você acha que isso tem coerência? Aí ele falou, coerência é ficar do lado que você está, mesmo quando ele não tem razão. Eu falei, velho, acabou a discussão aqui, bicho. Porque eu não tenho condição de conversar com o cara. Porque não tem, o cara travou a mente ali, velho, né? Travou, eu mudo, já falei. Se eu tiver que virar homossexual, eu decidi, eu viro. Transexual, eu viro, se eu achar que é sensato, se eu achar que eu
Viro. Se eu tiver que mudar de opinião, eu mudo. Se tiver que gravar de um jeito, que estou fazendo um curso novo, acho que essa é a visão. Acho que isso faz a gente ficar de mente aberta. Mente aberta não é ser travado e defender determinado ponto somente, tá? É assim, eu estou defendendo determinado ponto, porque vejo algum embasamento nele, até que eu converse com aquela... Se aquela pessoa conseguir ter diálogo, porque tem gente que já chega dando voadora, você não vai ouvir, né? Eu não ouço quem me bate. Quem me bate eu não ouço. Eu converso com gente educada. Aí o cara chega, não, Saulo, tal, o que você acha aqui, por exemplo? Olha o ponderamento do Vinícius aqui. Com todo respeito, a forma como ele se portou, a forma como ele falou, vou até curtir o comentário dele aqui. A forma educada, pensar, ele discutindo ideias e não as pessoas, tá? É isso aqui, é isso aí que eu acho que é legal. Isso aqui a gente discute até de manhã, cara. Tem gente que não muda de opinião, não. Tem gente que, por exemplo, o cara, você chega... Eu de vez em quando falo de ET, falo de alimentação, falo de bicho. As pessoas ficam muito nervosas quando a gente fala dessas coisas, porque elas têm específicas visões sobre aquilo, acha que aquilo é o certo, acha que aquela é a forma de ver. Se você discorda daquilo ou não fala da forma como ela quer que você fale, ela fica irritada para você. Eu já falei para você que tem cara que não tem coerência, velho. O cara, por natureza, é incoerente. Tem um cara que assistia meus vídeos e ficava com o mouse, e ele falou pra mim isso. Eu fico assistindo seus vídeos com o mouse em cima do botão de dislike. A primeira coisa que você fala que eu não gosto, eu clico, e clico com raiva. Porra, velho. O que eu vou fazer? Você assim, não tem o que fazer, velho. Você tem que deixar. Eu não vou discutir de jeito. Eu vou até falar errado. Eu não perdo, fecha aspas, energias com essas coisas. O cara pode morrer ali, vai falar, vai morrer sozinho ali, porque eu não dou. Eu já fiz, mas hoje em dia eu não dou mais, não, velho. O cara assim que vai morrer de fome se precisar de mim ali, porque eu educadamente dou acesso aos educados. Porque a ideia é legal. Bom, eu já estou com 50 minutos aqui, né? O mais legal é que eu estou sem sono. O Leandro Oliveira, a única coisa que me interessa agora é o passo a passo de como sair, pois faço técnica, fico relaxado e travo, não avanço, o sono some, fico sem saber o que fazer. Leandro, é uma vida de trabalho, de convívio, de percepção em cima de sua própria consciência. Eu confesso a você que sair do corpo é difícil por causa da lucidez. Bom, você disse aqui que faz técnica, fica relaxado. Aí eu vou mais além. Beleza, os acessórios aparentemente estão corretos. Só que não é só isso. Como anda a sua lucidez no dia a dia? Como anda seu equilíbrio emocional? Tá? Como anda a forma como você tem sentido o plano astral? A técnica completa 5. Ela vai sair no capítulo 20, alguma coisa. Ela é voltada para você sentir o astral. Não é à toa que você vai fazer ela deitado na cama e eu vou falar a você que assim, você vai me ver, ouvir a voz que está ali ao lado, rodando, porque é um microfone 3D, como se fosse um mentor conversando com você no mundo espiritual. Eu vou estar rodando pelo quarto, vai ser gravado no estúdio. Tem hora que eu vou para determinado lado do quarto, vou falar, estou na ponta do quarto agora, estou pedindo para você mexer as suas energias nos pés. Eu vou agora falar próximo aos seus pés, percebo. Tem hora que eu vou chegar do lado, você chega, isso vai ser de propósito, para você não perder, não ficar com sono. Eu vou chegar do lado do seu ouvido e falar sussurrando baixinho. Você vai achar que está exatamente aqui. Falar alguma coisa do tipo, bom, estou aqui do seu lado agora, no astral. Cara, eu vou fazer você sentir uma sensação externa. Por que é isso? Isso vai dar um pouco de medo? Também, a depender da pessoa. Só que o medo é uma excelente forma de comunicação. Já percebeu quando você sente medo, você se arrepia? Chega, movimenta, porque ele mexe profundamente nas energias, tá? Eu vou falar para você, está sendo uma energia agora do teto, está percebendo? Você vai ouvir um barulho saindo do teto, vai descendo até chegar, e você vai sentir o ambiente, onde é que está aquela coisa. Então eu vou ligar você ao mundo espiritual e fazer você perceber o que está acontecendo no ambiente de uma forma
digital, mas você vai sentir como analógico, porque vai ser uma gravação analógica. Eu estou gravando serão duas coisas. As técnicas eu vou estar usando um gravadorzinho de mão, em que eu vou movimentar ele pelo ambiente com alguns outros dispositivos, como o chocalho, várias coisas legais aí que eu estou trabalhando nisso aí. Leandro, o trabalho não é só como é binaural. Binaural sim, Victor. Eu tenho um microfone que tá por aí, tá ali na caixinha. É um microfone da Holland, tá? A questão da lucidez é primordial. Cara, se você não tiver lúcido aqui, você não vai acordar lá de jeito nenhum. Você pode até ter algumas experiências patrocinadas. Agora, você sozinho acordar, você não vai conseguir, porque a proporção aqui é muito menor. Por exemplo, você aqui tem 20% de lucidez em relação ao que você tem lá. Nesses 20% de lucidez, de percepção espiritual, você está acordado em quanto? Se você não está acordado nessa proporção, você não vai estar acordado lá fora. Porque lá quando abrir, a proporção também aumenta muito, mas o seu controle do emocional, da percepção de onde você está, ele passa a ser menor, proporcionalmente menor, porque o ataque do inconsciente é maior, então você perde. Então você tem que conseguir controlar a percepção disso no corpo, o tempo inteiro questionando onde eu estou, o que eu estou fazendo, estou fora do corpo. Eu tenho essas coisas, parece uma viagem de maconha mental astral de Raul Seixas, velho. Você acorda do nada no trabalho, tá, pô, onde é que eu estou? Sai desgrama aí, velho. Não, estou no trabalho, eu estou sentado aqui fazendo um processo do faturamento, sei lá. Sei que estou aqui, tem pessoas que não sabem que estão no corpo, que nem estão pensando nisso. Nesse momento, tem gente com o espírito do lado sem perceber. Peraí, eu vou parar um pouquinho, vou respirar. Essa hora eu fecho os olhos um pouquinho, né? E tento sentir o ambiente, tento me sentir ali, eu acordo, tá? Aí é por isso que eu acho legal. Esse processo é legal. Então, Leandro, a dica é essa. Galera, é o seguinte. Vai dar 1 hora de vídeo aqui já, 56 minutos. Eu vou finalizar aqui na pergunta do Leandro e vou continuar a gravar o próximo FAQ na questão, tem a Josiane aqui, do Juliano Braga, tá? Vou deixar aqui se ninguém apagar. A gente continua, eu vou deitar agora. Vou tomar um banho que eu tô acabado de mexer na pia de cachorro ali, tô um cachorro também. Ali no banheiro, assim, no banheiro, tentar mexer as energias no banheiro é legal. Quando você está no chuveiro, deixa a água um pouco, não deixa, se tomar água fria tudo bem, mas deixa a água um pouquinho mais fria e começa a mexer a energia exteriorizando no chuveiro. O próprio Valdo falava sobre isso, sobre a chuveirada hidromagnética. Ele movimenta mais forte a aura, faz com que, quando você estiver dentro da piscina abre a aura também, faz soltar um pouco a energia. Ou no mar, melhor ainda, né? Sempre pense nisso, sempre movimente a energia. Eu vou deitar agora, eu vou fazer isso. Vou mexer um pouco a energia, né? E tentar me libertar. Ah, não tô nem aí se tem espírito, por meio de quem tá. Eu quero, bicho, imagina, eu sou uma consciênciazinha, chulezenta, pequenininha, uma cebosa, deitado no meu quartinho, no ambiente, querendo sair. Aí tem outro ali, se tem, é problema dele, velho. O cara não tem o que fazer. Vai ficar, a não ser que seja gente boa. Se não for, eu vou bater papo. Porque a minha liberdade é minha liberdade. E como é a sua liberdade? Você é um ratinho ou você quer ser livre? Porque acredite, outra frase do Valdo Vieira, eliminar o medo, já repeti isso várias vezes, é 50% da receita projetiva. Porque você, eliminar entre aspas, mas aprender a conviver com ele, até usar em seu favor. Né, transformar isso em ligação astral. Tenta sentir o ambiente do lado de lá. Quando você começa a dar aqueles arrepios, é bom. Sinal que você está abrindo a percepção para sentir isso. Mesmo que seja a percepção no sentido indutivo, psicológico, ele faz você sentir mais o ambiente. Tá? Vou lá, valeu, vou lá. Um abraço para vocês. Boa projeção, a gente se vê do lado de lá, né? A gente, quem sabe, em breve a gente não começa a marcar uns encontros aí, né? Teve certo uma época aí. Mas faça seus encontros com você mesmo por enquanto. Tenta sair do seu quarto, tenta ver lá o que está no seu ambiente da sua casa. Dá uma volta. Oxe, mas na boa, cara. Não pense em ficar travado com medo, não. Pense que uma coisa vai explorar. Vou lá ver, por exemplo, olha que coisa legal. Eu tenho minhas cachorrinhas aqui, Bio e Mel. Eu ainda não consegui ir lá, porque eu não tive isso como foco. Por que não ir lá ver como é que elas ficam fora do corpo? Aí chega do lado de lá, tem um cãozão querendo me pegar. Né? É um experimento do caramba, velho.
eu quero ir lá ver como são elas, porque cachorro sai do corpo também, né? Como é que elas vão me perceber, se elas vão ver, como é que tá, se eu vou conseguir estar na mesma frequência, eu quero ver se você sai do corpo, tá na frequência e você não vai estar na mesma que ela, não vê nada ali. Então, vários experimentos você pode fazer no seu quartinho, na sua casa, ou depois se colocar para ajudar. Abraço, até mais. Boa projeção para vocês. Fio aí, fui.